Este curso tem o objetivo de preparar o aluno para realizar as questões de Filosofia e Sociologia do Enem. A primeira parte apresenta um conteúdo amplo que abrange os conceitos básicos de filosofia, abordando os principais tópicos e filósofos. A segunda parte é composta com os tópicos fundamentais da sociologia. Na aula de hoje, você irá aprender sobre política e compreender os principais conceitos desenvolvidos na Antiguidade, Idade Média e Renascimento. Olá, como vai? Seja muito bem-vindo à quinta aula do curso preparatório de Filosofia e Sociologia para o Enem. Nestas duas últimas aulas, você aprendeu como a relação do homem com o conhecimento foi tratada durante os diferentes períodos. Conheceu as contribuições dos filósofos na Idade Moderna e Idade Contemporânea. Aprendeu que a Idade Moderna foi marcada pelo embate do racionalismo e do empirismo. Já na Idade Contemporânea, a existência do homem passa a ser questionada, dando origem ao existencialismo. Dessa maneira, concluímos os estudos sobre a teoria do conhecimento. Na aula de hoje, conheceremos as contribuições da filosofia política. A filosofia política é a área da filosofia que se ocupa em estudar a natureza do poder e da autoridade, das leis e da justiça, da liberdade e dominação. É de interesse da filosofia política analisar o estabelecimento dos regimes políticos e suas fundamentações ideológicas. A vida em sociedade implica no estabelecimento de ordens para o convívio saudável entre os cidadãos. Portanto, de maneira geral, a filosofia política investiga e analisa as questões sobre como é e como deveria ser ou não o convívio em sociedade. A política tem sua origem na Grécia Antiga, quando os primeiros filósofos começaram a questionar a organização social estabelecida. Desde a antiguidade, o termo política tem sido usado para designar ações que se referem às cidades, à vida em sociedade. A palavra política tem origem no grego que fazia referência aos assuntos relacionados à cidade, polis, em grego. Neste momento, a filosofia se ocupava em esclarecer os significados e limites dos conceitos sobre as atividades públicas. Os primeiros filósofos que produziram notáveis conceitos de política foram Platão e Aristóteles, que dedicaram obras inteiras ao tema. No início, a política era vista como algo natural do homem, que dentro da natureza nasceu para viver em sociedade. Com o passar do tempo, mais especificamente na modernidade, a política passa a ser vista como um caráter construído historicamente. A noção de política foi se alterando durante as diferentes eras da sociedade, refletindo o momento histórico e social vivido. Estas diferentes maneiras de entender a política serão vistas no decorrer das aulas sobre filosofia. Cabe à filosofia política realizar uma análise filosófica da relação estabelecida entre os cidadãos e a sociedade. Os estudos filosóficos contribuem para o conhecimento que as sociedades podem ter de si mesmas e de suas estruturas. Além disso, a análise filosófica contribui como meio de regulamentação, validação e justificação do poder político. Por essas razões, o estudo da política é fundamental para o desenvolvimento da consciência civil dos cidadãos. Para compreender como a nossa organização social se estabelece atualmente, é preciso, antes disso, entender como a política foi construída ao longo da história. Por razões injustificáveis, muitas pessoas preferem ficar alheias aos acontecimentos políticos que as cercam, caracterizando o que chamamos de analfabetos políticos. Essas pessoas não compreendem os processos de decisões políticas e não sabem a importância de suas participações no estabelecimento das estruturas sociais.
Os analfabetos políticos são aqueles que escolhem não participar, não contribuir, ou sequer pensar a respeito das organizações políticas. No momento em que o homem abre mão de exercer seus direitos políticos, ele acaba transferindo seu poder de escolha para outras pessoas. No Brasil, é muito comum encontrar pessoas que mal se lembram em quais candidatos votaram nas eleições passadas. Muitos até mesmo orgulham-se desse fato, dizendo que não querem fazer parte desta política, como se isso o isentasse da culpa pelo atual cenário. O que esses brasileiros não sabem é que a grande corrupção que domina a política brasileira tem origem na indiferença que alguns cidadãos têm com as decisões políticas. Essa apatia política torna a ascensão de políticos corruptos ao poder muito fácil, já que poucos sabem suas reais intenções. Tudo isso se torna ainda mais grave ao sabermos que serão estes políticos corruptos que irão tomar decisões que terão impacto direto na vida de todos os cidadãos. A vida em sociedade implica no estabelecimento de diretrizes que visem o bem-estar comum, que preservem a ordem. Isso nos faz entender que o estudo da filosofia política é essencial para que se compreenda a história e a evolução dos processos políticos. Na aula de hoje, veremos como a política e a vida em sociedade foi analisada e conceituada por diversos pensadores. Mas antes de vermos as filosofias políticas desenvolvidas ao longo da história, responda corretamente à questão a seguir. A filosofia é a área da filosofia que se ocupa em estudar a natureza do poder e autoridade, das leis e justiça, da liberdade e dominação. É de sua responsabilidade realizar uma análise filosófica das relações estabelecidas entre os cidadãos e a sociedade, social, ética, política, moral. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Excelente! A resposta correta é filosofia política. Agora, vamos compreender como a política era pensada no início da filosofia. Para os gregos antigos, as atividades políticas tinham como principal objetivo estabelecer e manter a ordem e a organização na cidade. Neste sentido, são levantadas questões como a regulamentação da autoridade através das leis, dos julgamentos e das punições. É neste momento que surge um dos principais questionamentos da filosofia política. As atividades políticas, a ordem, as leis, são naturais do homem ou são criadas por ele? Dentro da filosofia antiga, temos dois posicionamentos antagônicos sobre a naturalidade da política. De um lado, temos os sofistas, afirmando que as atividades políticas são convenções estabelecidas entre os homens. Sendo a política uma convenção, ela pode ser alterada, adaptada, manipulada conforme as necessidades e anseios dos homens. Do lado oposto aos sofistas, temos Sócrates, Platão e Aristóteles, afirmando que as atividades políticas são ações naturais do homem. A política é classificada como natural, tendo como justificativa que o homem nasceu para viver em sociedade. Dessas duas visões antagônicas, a ideia da política como algo natural do homem tornou-se mais aceita. A política passa a ser vista como algo da natureza do homem, já que este nasceu para a vida em sociedade. Sendo a política, portanto, algo natural do homem, ela não poderia se alterar conforme as circunstâncias nem ser imposta pela força da argumentação. A política deveria ser realizada através da participação de todos, ou seja, dos governantes e dos governados, e seria conduzida pela ética.
Dos filósofos gregos, Platão foi o primeiro a se dedicar intensamente para o entendimento da natureza das atividades filosóficas. Antes de conhecermos as teorias platônicas sobre a política, fique atento à informação da próxima página. Muitos dos conceitos sobre política desenvolvidos por Platão têm como referência o mito da caverna. O mito da caverna, escrito no livro 7 de A República, como você deve se lembrar, ilustra a relação do homem com o conhecimento. No mito, aquele que consegue se libertar das amarras para o verdadeiro conhecimento deve voltar à caverna para contar aos demais o que viu. Como você estudou, os demais prisioneiros, assustados com o que tinham ouvido daquele que saíra da caverna, o matam. A partir desse desfecho, Platão busca o questionamento da possibilidade das pessoas serem influenciadas, já que o homem apenas vê aquilo que deseja ver. É por esta razão que Platão era contra o regime democrático vigente em Atenas. Platão afirmava que as decisões coletivas poderiam ser conduzidas por políticos mal-intencionados, através do uso de discursos convincentes e não de ideias justas. Platão se opunha à democracia, pois ele acreditava que o povo não estava adequadamente preparado para tomar as melhores decisões. Portanto, o filósofo afirmava que as decisões deveriam ser tomadas por governantes que seriam selecionados pela educação. A partir desses direcionamentos, Platão desenvolve o conceito de uma cidade perfeita, chamada Calípolis. Nesta cidade modelo, cada cidadão teria seu papel estabelecido a partir de suas aptidões e da educação recebida. Para Platão, a alma dos homens é composta por 3 características principais que, desenvolvidas da maneira correta, determinariam o papel de cada um na sociedade. Aqueles que expusessem o caráter instintivo mais proeminente, que valorizassem a satisfação dos desejos, dos impulsos, dos instintos, seriam os trabalhadores. Os homens que apresentassem como característica principal a motivação pelo princípio da defesa, passionalidade, a coragem, a lealdade, seriam os guardiões. E por fim, aqueles que indicassem maior disposição à racionalidade, a busca pelo conhecimento e a verdade, seriam os filósofos. Essas classes sociais seriam determinadas a partir de uma educação igualitária, que seria disponibilizada pelo Estado. O sistema educativo proposto por Platão seria o responsável por selecionar os cidadãos a cada classe social. Ele seria aplicado da seguinte maneira. A primeira educação seria comum a todos, onde seriam ministrados conhecimentos sobre física e militarismo. Aos 20 anos, os jovens seriam submetidos a uma avaliação. Aqueles que reprovassem seriam designados a trabalhar em atividades de sustento da cidade. Essas atividades construiriam a classe econômica como funcionários, comerciantes e agricultores. Aqueles que fossem aprovados na primeira prova prosseguiriam com os estudos. A segunda educação seria dada dos 20 aos 30 anos, onde seriam ministradas aulas de matemática, geometria e astronomia, matérias de origem abstratas. Ao fim desta segunda etapa, os alunos seriam submetidos a mais um teste, mais rigoroso que o primeiro. Aqueles que fracassassem seriam designados a atuar como militares na defesa da cidade. Já aqueles que obtivessem êxito no teste iriam prosseguir com os estudos. Finalmente, na terceira etapa da formação educacional, os alunos estudariam a filosofia, dedicando-se 5 anos à doutrina das ideias de Platão.
Porém, até esse momento, os alunos apenas foram expostos a conteúdos teóricos, sem nenhuma prática. Por isso, ao final dos estudos, os alunos deveriam retornar à realidade, onde deveriam trabalhar e ganhar seu sustento sozinho por 15 anos. Aqueles que não se corrompessem aos 50 anos seriam os filósofos-rei, dotados de conhecimento e também experiência. Seriam os filósofos-rei que iriam governar a cidade. Antes de continuarmos, fique atento à informação a seguir. Fique ligado. A cultura grega valorizava diferentes formas de educação. Matérias como música, treinamento militar, filosofia, eram matérias que faziam parte da formação do cidadão grego. Concluída toda a proposta educativa e de formação civil feita por Platão, ao final de todo o processo, teríamos os filósofos-rei. Ao confiar aos filósofos-rei o comando da cidade, Platão substitui a democracia, onde o povo elege seus governantes, pela aristocracia intelectual. Ou seja, a cidade seria governada pela elite intelectual. Outra diretriz determinada por Platão é que o poder não será, em hipótese alguma, hereditário. Ou seja, deverá haver a alternância de poder para que todos tenham a oportunidade de chegar ao governo. Dentro deste modelo de sociedade, seriam permitidas as alternâncias de classes, ou seja, o filho de agricultor poderia ser um filósofo-rei, se obtivesse êxito em seus estudos. O que Platão propõe neste modelo de cidade é que a política seja feita por homens sábios e justos. Pois a ordem e a justiça de uma cidade dependem diretamente da virtude de seus governantes. Platão, dessa forma, formula a primeira estrutura política da filosofia ocidental. Dentro da filosofia antiga, outro filósofo que dedicou boa parte de suas obras à política foi Aristóteles, que veremos a seguir. Mas antes de conhecermos os conceitos de Aristóteles sobre política, responda corretamente à questão a seguir. Segundo a organização política proposta por Platão, seria o título recebido pelo cidadão para governar uma cidade. Este seria o político ideal, pois traria consigo a teoria e prática. Presidente, rei, prefeito, filósofo, rei. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Excelente! A resposta correta é filósofo-rei. Agora, vamos compreender os conceitos de Aristóteles sobre a política. Aristóteles, assim como Platão, acreditava que política era algo natural aos homens, já que este é, por natureza, um ser social. Para o filósofo, a sociedade é organizada em função das necessidades do ser humano, já que ele não sobrevive completamente isolado. A sociedade organiza-se baseada em uma necessidade natural do homem, movida pela busca de determinados anseios. O estudo de Aristóteles tem o objetivo de compreender se as organizações sociais promovem o bem-estar do ser humano. Segundo Aristóteles, uma cidade é composta por duas ordens de justiça: a distributiva e a participativa. A justiça distributiva refere-se aos bens econômicos e materiais da cidade. Já a justiça participativa refere-se ao poder político. Para o filósofo, o bem-estar social será alcançado quando houver o equilíbrio entre as duas justiças. No entanto, este equilíbrio não sugere igualdade. No que refere-se à justiça distributiva, Aristóteles defendia que os cidadãos deveriam ter total igualdade. Porém, no poder político, essa igualdade não seria benéfica, já que não são todos que possuem entendimento sobre a política.
Fique ligado, a obra política é uma compilação de textos composta de 8 livros, os quais não há qualquer dúvida sobre sua legitimidade. É um dos tratados políticos mais estudados de todos os tempos. Enquanto Platão, seu maior mestre, ocupou-se em formular cidades-modelo e construções sociais imaginárias, Aristóteles procurou tratar das coisas reais. Toda sua teoria política está baseada em sistemas sociais existentes na sua época. Aristóteles reconhecia que as estruturas políticas não deveriam ser padrão e que cada comunidade deveria adotar o modelo que atende às necessidades do homem. A definição do modelo de poder seria determinado a partir dos valores mais respeitados e requisitados pelos cidadãos. Para Aristóteles, a justiça política consiste em respeitar o modelo social adotado pela comunidade. Para Aristóteles, o Estado será sempre superior ao indivíduo, assim o coletivo se sobressai perante o individual, da mesma forma que o bem coletivo é maior que o bem particular. Assim entendemos que as organizações sociais se formam diante das necessidades coletivas. Pois o homem, sendo ele um ser social, não poderá realizar sua perfeição estando isolado, apenas estando inserido em uma sociedade. Com estes conceitos, é possível compreender que Aristóteles não se focou em criar uma sociedade perfeita, como Platão. Seu objetivo era entender como o homem se comporta nos diferentes modelos políticos, já que estar inserido em uma sociedade é uma necessidade natural do ser humano. Na obra A Política, Aristóteles reconhece a existência de 3 sistemas políticos, que são a monarquia, a aristocracia e a democracia. Após uma análise, Aristóteles estabeleceu como elas se organizavam e suas características. Vamos entendê-las. O primeiro sistema seria a monarquia, estabelecido em sociedades que valorizam as tradições e as honras. As decisões seriam tomadas por apenas uma pessoa. Em sua forma corrompida, a monarquia transforma-se em tirania, quando o governante governa apenas para os próprios interesses. O segundo sistema, a aristocracia, seria adotada em sociedades que valorizam o caráter e a bravura. Aqui, as decisões seriam tomadas por um pequeno grupo, composto pelos melhores homens da comunidade. Em sua forma ilegítima, a aristocracia altera-se para a oligarquia, que ocorre quando um grupo da elite comanda a sociedade visando os próprios interesses. E por fim, temos a democracia, estabelecida em sociedades que visam a igualdade. Na democracia, as decisões seriam tomadas pelos melhores cidadãos, eleitos pelo povo. Em sua forma corrompida, transforma-se em demagogia. Como você viu há pouco, Platão condenava a democracia. Aristóteles também não era a favor desse sistema político. No entanto, sua crítica era menos radical. Aristóteles afirmava que no momento em que um grupo de pessoas sem instrução passa a ser responsável pela eleição de seus dirigentes, a ação de demagogos torna-se inevitável. Demagogo seria aquele político que manipula, que conduz a opinião pública em prol de interesses particulares. Para Aristóteles, todos os governos poderiam ser benéficos ou não. O que dependeria do sucesso de uma sociedade seria a virtude de seus governantes. Neste sentido, o filósofo afirmava que um grupo maior de governantes é menos corruptível do que poucos, ou apenas um. O filósofo entendia que a melhor forma de governo não deve ser abstrata, ou seja, existente apenas nas ideias, mas sim, principalmente, prática. Ela deve levar em conta a evolução histórica da sociedade, os valores dos cidadãos e as situações políticas já estabelecidas.
Para a organização da sociedade, Aristóteles sugere uma separação em 3 funções estabelecidas pela faixa etária. Aos jovens caberia a proteção da cidade, aos cidadãos mais experientes o governo, e aos anciãos o sacerdócio e o aconselhamento. Dessa maneira, Aristóteles organizaria o trabalho de acordo com a disposição para realizá-lo e a sabedoria adquirida. Apesar de conceber uma divisão social tão exata, Aristóteles possuía algumas opiniões sobre a organização de tarefas bastante discutíveis. Aristóteles afirmava que determinados homens tinham como dever na sociedade a realização de trabalhos considerados como triviais. Estes homens, que na descrição do filósofo podem ser entendidos como escravos, seriam essenciais para que outros cidadãos exercessem a sua cidadania. Vamos entender melhor. Enquanto os escravos se ocupassem dos trabalhos domésticos e braçais, os outros homens teriam tempo e estrutura para exercerem a cidadania. A cidadania, para Aristóteles, deveria ser um conjunto de ações praticadas pelo homem, como a política, a arte, os estudos, o lazer. Dessa forma, Aristóteles condenava o fato da cidadania ateniense ser estendida a todos os homens, incluindo os pobres. Para o filósofo, a cidadania deveria ser um privilégio dos mais ricos, daqueles que apresentassem estrutura para usufruí-la. Agora que você compreendeu como os filósofos gregos pensavam a filosofia política e todas as suas formas de organização, é preciso se adiantar um pouco da história e entender como a política era compreendida durante o período da Idade Média. Mas antes de partirmos para novos conceitos, responda corretamente à questão a seguir. Segundo Aristóteles, todas as formas de governo podem ser benéficas ou não. A monarquia, por exemplo, em sua forma corrompida, transforma-se em tirania, ditadura, imperialismo, república. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Excelente! A resposta correta é tirania. Agora vamos prosseguir com a matéria de hoje. Como visto em aulas anteriores, a Idade Média foi marcada pelo domínio da Igreja sobre as organizações sociais. Na política, portanto, não seria diferente. Assim como os filósofos medievais incorporaram os conceitos gregos sobre o conhecimento para justificar o uso da fé e da razão, a política também recebeu justificações divinas. As construções políticas concebidas pelos filósofos gregos foram incorporados durante a Idade Média. Porém, mais importante que os conceitos gregos sobre política, a Bíblia foi o grande instrumento da concepção política medieval. Dos conceitos gregos, os medievais compreendem a ideia da política como algo natural do homem, sendo este um ser social. As comunidades deveriam ser organizadas na base da justiça, com governantes éticos e sábios. Da Bíblia, incorporou-se a ideia da justificação divina do poder, por meio da ideia da revelação. Na Idade Média, o poder é teocrático, ou seja, ele é justificado como sendo uma vontade divina. Isso nos faz entender que todo aquele que possuía uma posição de poder, seja rei ou papa, ocupava tais cargos pelos anseios de Deus. Sabendo que a vontade de Deus é incontestável, desrespeitar tais autoridades era desrespeitar a vontade divina, portanto, era proibido. Além das autoridades serem incontestáveis como representantes de Deus, elas estavam acima da lei, portanto, não poderiam ser julgados. Com o entendimento de que o poder era explicado pela vontade divina,
Todo representante de Deus deve promover a fé cristã. Portanto, para que o rei possa desempenhar seu papel de bom governante, é preciso que ele possua virtudes como caridade, bondade e misericórdia. O rei, naquele momento, representaria um modelo a ser seguido. Portanto, ele deveria ser justo e ético. Porém, toda essa ideia de rei justo era apenas teórica. Na prática, o rei possuía poderes divinos, o que tornavam suas atitudes, que nem sempre eram boas, incontestáveis. Antes de continuarmos, fique atento à dica que virá a seguir. Fique ligado, os medievais não foram os primeiros a compreender o poder do rei como divino. Muitos séculos antes, a civilização egípcia também compreendia os faraós como representantes de Deus. Durante a Idade Média, o poder político foi dividido em duas atuações: poder temporal, representado pelo rei, e o poder espiritual, representado pela Igreja. Dentro da organização medieval, cada um desses poderes tinha aplicações definidas. Porém, sabia-se da submissão do poder temporal ao poder espiritual. Por mais que a nobreza medieval dispusesse de poder e autoridade, a soberania da Igreja Católica sobre as decisões políticas era incontestável. Nenhuma decisão política era tomada sem o consentimento da Igreja. Tomás de Aquino, filósofo medieval cristão, representante da escolástica, dedicou parte de seus estudos para entender qual era a relação entre o poder temporal e o poder espiritual. Segundo seus pensamentos, o Estado, criação natural do homem, tem o objetivo de promover e garantir o bem coletivo. Sua autoridade, personificado pelo rei, seria o representante do poder temporal. A Igreja seria a instituição destinada a fins sobrenaturais, representado pelo poder espiritual. Este seria o poder espiritual. Entendendo que cada poder tinha fins definidos, não havia necessidade de nenhum ser subordinado ao outro. Tomás de Aquino afirmava que a política era o meio de promover o bem-estar social e justiça, e deveria guiar-se pelas necessidades do homem. No entanto, o Estado político poderia conduzir o homem até certo ponto. Dali em diante, seria preciso o poder da Igreja. Neste sentido, o poder da Igreja torna-se superior ao poder do Estado, pois seu alcance e autoridade são maiores. A filosofia política da Idade Média marcou a influência divina nas decisões sociais. A autoridade do rei era justificada como a vontade divina, o que tornaria seu poder e suas decisões incontestáveis. De outro lado, a Igreja passou a interferir diretamente nas decisões políticas, medindo forças constantemente com o Estado. Com o fim da Idade Média e o surgimento do renascentismo, as organizações políticas e o poder da Igreja passaram a ser contestados. Antes de nos aprofundarmos sobre este assunto, responda corretamente à questão da próxima página. Durante a Idade Média, a organização política se dividiu em dois poderes: o temporal, referente ao poder do Estado, e o espiritual, referente ao poder da Igreja. O poder dado a autoridades era considerado como vontade divina e, portanto, contestáveis. Verdadeiro? Falso? Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Excelente! A afirmação exposta é falsa, pois vemos que o poder das autoridades eram incontestáveis. Prosseguindo com a matéria de hoje, vamos entender como a filosofia política foi pensada durante o renascentismo. O renascentismo, como vimos na aula passada, foi um período de grandes transformações culturais e sociais. Propunha-se uma nova visão do mundo, visando o antropocentrismo, ou seja, o homem como o centro das atenções.
Os autores renascentistas questionavam os valores adotados na Idade Média, com base na fé e nas doutrinas da Igreja, e afirmavam a volta dos valores greco-romanos. Neste período surge um dos maiores filósofos políticos de todos os tempos, Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel nasceu na Itália, no ano de 1469, e foi o maior filósofo político do Renascimento. Viveu boa parte de sua vida em Florença, onde participou de importantes acontecimentos políticos e sociais. É considerado o fundador do pensamento político moderno. É com Maquiavel que a política passa a ser analisada a partir das estruturas governamentais existentes, e não utópicas ou teóricas. A política passa a ser vista como ela realmente é, e não como ela deveria ser. Nicolau Maquiavel era filho de um influente advogado florentino e teve uma formação educacional bastante privilegiada. Durante sua vida, viu Florença ascender política e culturalmente por meio do governo da dinastia Médici, que controlava a cidade. Em 1498, com a expulsão dos Médicis de Florença, Maquiavel foi nomeado a um alto cargo da República, recém-instaurada na cidade. No período que ocupou este cargo, foi responsável por diversas missões diplomáticas que permitiram a ele ter uma visão ampla dos processos políticos. No entanto, quando a dinastia Médici voltou ao governo de Florença, em 1512, o filósofo foi considerado um inimigo por ter colaborado com o governo republicano. Maquiavel nunca demonstrou ter uma posição política muito clara. Com a retomada dos Médicis ao governo de Florença, tentou manter seu cargo, o que não ocorreu. Foi expulso da cidade e obrigado a se exilar em sua propriedade particular, onde passou a analisar todos os acontecimentos políticos que havia vivenciado. É desta intensa análise e estudo que nasce uma das obras sobre política mais influente de toda a história da filosofia, O Príncipe. Essa é uma obra de grande importância que influenciou diversos governos durante muitos anos. Antes de nos aprofundarmos sobre a obra de Maquiavel, fique atento à informação a seguir. Fique ligado, o termo maquiavélico tem sua origem no nome de Maquiavel. Por muito tempo, seu nome foi sinônimo de crueldade. Isso se deve a algumas interpretações de suas obras. O Príncipe é uma obra que pode ser vista como um manual, pois ensina o governante como chegar ao poder e mantê-lo. O livro tinha a intenção de revelar os bastidores do poder e compreender as relações que são estabelecidas ao seu redor. Isso forneceu um retrato realista da política e derrubou as visões utópicas sobre o governo e os governantes ideais, defendidas durante a Antiguidade e a Idade Média. Maquiavel dedicou o livro a Lorenzo de Médici, governante de Florença naquele momento, com esperança de retomar seu cargo, o que nunca ocorreu. Maquiavel, ao contrário do que pensavam os gregos, afirma que a política não é algo natural do homem. Na obra O Príncipe, o filósofo explica que a política nasce da luta de classes, que se estabelece no momento em que os homens passam a viver em sociedade. Sempre haverá em qualquer comunidade uma divisão de desejos opostos, o desejo de alguns em dominar e o desejo dos outros em não serem dominados. Portanto, a política nasce da necessidade que a sociedade tem em equilibrar esses desejos, para que a comunidade seja mantida unida. Maquiavel, a partir do entendimento sobre a origem da política, concluía que a sua existência se justifica
não como um meio de promover o bem-estar comum, mas sim a tomada e a manutenção do poder. A política apenas existe para que os governantes encontrem meios de conquistar e manter sua autoridade. Com essa conclusão, Maquiavel parte para as instruções de como um político deve proceder para encontrar o poder e mantê-lo consigo. Para que isso ocorra, o político ou príncipe, que dá o nome à obra, deve desenvolver a competência de lidar com os conflitos existentes e também saber agradar ao povo. Com o desenvolvimento das ideias sobre as competências de um governante, Maquiavel abandona a figura do bom governo. A imagem do príncipe virtuoso, caridoso, que perpetuaria a moral e os costumes cristãos, é deixada de lado. No lugar, Maquiavel defende que o príncipe deve ter habilidades políticas, que resumem-se em conquistar e manter o poder. Neste sentido, o filósofo formula um conceito chamado virtu, que refere-se às virtudes necessárias em um príncipe. Virtu é a capacidade que o governante tem de ser flexível aos acontecimentos, adaptando-se às circunstâncias e variando suas ideias quando necessário. Seguindo a tradição grega, os filósofos afirmam que um bom político precisa obrigatoriamente ser ético. Maquiavel rompe com esse pensamento, afirmando que política e ética são campos do conhecimento completamente distintos. Para ele, um político não precisa ser ético, mas sim apresentar virtu. Um governante que age da mesma maneira sempre, em todas as circunstâncias, seguindo os mesmos princípios, fracassa por não ter virtu. O que irá determinar o sucesso de um governante ou não será sua eficiência na prática de governo e não suas qualidades pessoais. Se um príncipe decide ser bom e justo, usando toda a sua ética, e governar em prol dos mais necessitados, ele irá desagradar a elite da cidade. Porém, se ele governar apenas para aqueles que detêm o domínio econômico da cidade, a classe menos favorecida irá se revoltar. Portanto, se o príncipe governar seguindo apenas os princípios éticos, ocorrerá um desequilíbrio entre as classes. Isso nos faz entender que um bom político, para Maquiavel, é aquele que preocupa-se apenas com a política e o poder, para resolver os conflitos sociais. Um príncipe que apresente virtu deve desenvolver dois elementos básicos: força e aparência. A força simboliza a proteção e a potência de um governo, consolidada pela criação de um bom e fiel exército. Esse exército deve ser composto por soldados que apresentem amor incondicional à nação, de modo a defendê-la sob quaisquer circunstâncias. A aparência simboliza a imagem que o príncipe transmite a seus súditos. Um governante não precisa possuir inúmeras virtudes e valores, mas deve aparentar tê-los. Isso significa que o príncipe deve cuidar de sua imagem e impedir escândalos e difamações. Isso ajudará a manter a ordem e evitará conflitos. Maquiavel afirma que o povo se apega àquilo que vê, à imagem que é transmitida a ele. Maquiavel propõe em sua obra uma visão completamente realista e prática de como ocorrem as relações políticas. Um simples erro ou uma decisão tomada em análise pode causar ao governante o seu poder. E para o filósofo, a política se resume a isso: conquistar e manter o poder e a autoridade. Neste sentido, a habilidade exigida de um governante não é que ele seja ético, mas sim calculista, sabendo o que fazer e o que dizer em cada situação. Em toda sua obra, Maquiavel afirma que apenas aqueles que triunfam na política,
que apresentam êxito na conquista e sustentação do poder merecem atenção. O filósofo afirma que o julgamento moral não deve interferir nas conquistas de um príncipe. Isso fez com que Maquiavel demonstrasse admiração por figuras políticas europeias que obtiveram grande sucesso político em suas trajetórias. Porém, sem nunca terem demonstrado ética, sendo considerados cruéis por muitos. O fato dele recusar que a ética interferisse no jogo político fez com que ele fosse visto como um homem cruel e desumano. Com a publicação de ideias tão impactantes, Maquiavel marcou a política de todo o período renascentista. Pensar em política, após análises tão realistas, tornou-se um grande desafio. O político deixa de ser visto como representante de Deus e passa a ser analisado como um conciliador de interesses, como mediador da luta de classes. Maquiavel é considerado o primeiro filósofo da era moderna, pois é com ele que se estabelece a separação entre política, ética, religião e natureza. Após a exposição das ideias de Maquiavel, a filosofia moderna se viu obrigada a responder perguntas que foram levantadas pela obra O Príncipe. Porém, esse será um assunto para a próxima aula. Antes de concluirmos mais esta matéria, responda corretamente a questão a seguir. Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras V ou falsas F. Maquiavel rompe a política medieval afirmando que o político não precisa ser ético ou bondoso. Segundo O Príncipe, um governante precisa ser justo e caridoso, governando para os menos necessitados. Maquiavel afirma que um bom político deve apresentar virtude para que possa se manter no poder. Para Maquiavel, para que o príncipe se mantenha no poder, ele deve aparentar virtudes, mesmo que não as tenha. Maquiavel afirma que o bem-estar do povo deve ser o objetivo principal do governante. Excelente! Depois de tantos assuntos vistos, estamos encerrando a aula de hoje. Hoje você aprendeu o que é política e como ela foi estudada durante a Antiguidade, a Idade Média e o Renascimento. Aprendeu que os filósofos gregos acreditavam que a política era algo natural do homem e que o governante deveria ser justo e manter o bem-estar social. Na Idade Média, esses conceitos foram mantidos, com o adicional de que os governantes passaram a ser vistos como representantes de Deus. Porém, no Renascimento, Maquiavel rompe com todos esses conceitos, afirmando que a política foi criada pelo homem como forma de conquistar e manter o poder. Na próxima aula, vamos entender como a política foi estudada durante a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Não se esqueça de estudar todo este conteúdo. Até a próxima aula. Chegamos assim ao final da aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja a aula ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Finalizar aula para dar sequência ao curso.